aumentar a modalidade e para obrigar esta gente nova a continuar nos automóveis. Felicidades. Muito obrigado. Bom, com esta reportagem sobre a primeira prova na primeira corrida da época, triunfo de Pedro Melbreiner na prova do troféu integrada na Volta a Portugal. Rui Lages continuava à espreita de uma vitória, ele que já venceu por 2 vezes o troféu Citroën. Era a segunda vez que os pequenos Citroën AX Sport corriam no Autódromo de Estoril. Na primeira ocasião, foi notório o facto de muitos dos pilotos terem apresentado os seus carros ainda num estádio de evolução bastante atrasado. Daí, aliás, que se tivesse assistido a uma certa disparidade de andamentos, com relevo para a vitória folgada de Rufino Fontes. No entanto, adivinhava-se um maior equilíbrio nesta segunda prova. E a verdade é que os treinos cronometrados deram as primeiras indicações nesse sentido. 5 pilotos no mesmo segundo e Rufino Fontes, dominador incontestado da primeira prova, relegado agora para a 6ª linha da grelha, muito embora houvesse que ponderar também os problemas do motor que o afetaram nos treinos. Primeira linha da grelha para Pedro Melbreiner e João Vasco, separados, imagine-se, por 1 centésimo de segundo. Na segunda linha, Ernesto Portugal e Rui Lages, mais atrás, Mário Silva e Tino Pereira, depois Duarte Guedes e João Antunes e, enfim, todos os restantes pilotos, num total de 34. A largada decorreu sem problemas. João Vasco tem, no entanto, ali uma hesitação que irá prejudicá-lo bastante nos primeiros metros. Ele está do lado de fora da pista, Pedro Melbreiner consegue tirar partido da melhor posição na grelha, mas João Vasco vê-se ultrapassado por Ernesto Portugal e também por Rui Lages. Mário Silva está logo atrás. O longo pelotão vai desaparecendo no final da reta da meta, na curva VIP, eis os primeiros por esta ordem: Pedro Melbreiner, Ernesto Portugal, Rui Lages, João Vasco, Mário Silva, Duarte Guedes e Tino Pereira. Depois, o grosso do pelotão, lá incluídos 2 pilotos que iam ser protagonistas de magníficas recuperações. Estamos a referir-nos a Manuel Melbreiner e Francisco Sandi Castro, que partiram respectivamente da 9ª e da 11ª linhas da grelha. Ao contrário da Fórmula 4, a corrida do troféu AX foi disputada em piso seco. A chuva, para já, não passava de uma ameaça. Primeira volta sem alterações nos primeiros lugares, os pilotos iniciam disciplinados a subida em direção à curva da orelha, sabendo de antemão que nesta altura dos acontecimentos é prematuro começar com tentativas de ultrapassagem. É que nestas provas de troféu acaba por ser bastante mais proveitoso um esforço de entreajuda do que ações isoladas. Muitas vezes ganha-se uma posição, mas perde-se tempo para o piloto da frente. Estamos de volta à reta da meta para presenciarmos o final da primeira volta. Ilustrando o que acabámos de dizer, repare-se como Ernesto Portugal não ensaia sequer a ultrapassagem a Pedro Melbreiner, antes procura colar-se a ele, a beneficiar do seu corndar e, se possível, a empurrá-lo para que ambos consigam distanciar-se. Aliás, convirá referir que os 2 pilotos haviam combinado, antes da corrida, trabalhar em conjunto, caso as circunstâncias o proporcionassem. E este pacto, digamos assim, não foi caso único. Vários outros se fizeram antes da largada. Novamente os carros a desaparecerem no final da reta da meta. O paddock estava à pinha com os caminhões das equipas do Campeonato Europeu de Turismo. Na curva VIP, os 5 primeiros pela mesma ordem. Mário Silva já não tem o spoiler dianteiro. Duarte Guedes e Tino Pereira encabeçam o pelotão perseguidor. Mais para trás, uma longa fila onde a ordem inicial deixou de ser respeitada, já que se haviam dado as primeiras ultrapassagens. A câmara seguia José Zamit e João Antunes, este já muito atrasado, depois de ter sido 8º nos treinos. No grupo da frente, as tréguas também não tardaram a ser quebradas. Aqui, o momento em que Ernesto Portugal passa Pedro Melbreiner, que é também surpreendido por Rui Lages, baixando assim do 1º ao 3º posto. Curva de baixa rotação, esta de reentrada na versão curta do circuito do Estoril. Na subida, as ultrapassagens são praticamente impossíveis entre carros com andamentos idênticos. Em fila indiana, portanto, o longo pelotão esperando com ansiedade pelo regresso à reta da meta. Uma vez chegada a longa reta do autódromo, reataram-se as escaramuças. Rui Lages ultrapassa Ernesto Portugal e este deixa-se passar também por Pedro Melbreiner. Sem que então se soubesse, este foi um dos momentos decisivos da corrida, pois daqui para a frente, Rui Lages e Pedro Melbreiner nunca mais largaram os 2 primeiros lugares. Um pouco mais adiante, surpreendemos nova alteração entre os primeiros, com uma fugaz passagem de João Vasco pelo 3º lugar, por troca com Ernesto Portugal.
Mais atrás, uma ligeira saída de pista subiu alguma confusão, mas sem grandes consequências, a não ser um natural levantar de pé que fez este grupo atrasar-se um pouco mais em relação aos que o antecediam. Com o passar das voltas, a situação na frente conheceu uma maior estabilidade. O grupo dos primeiros 5 rodava já isolado por esta ordem: Pedro Melbreiner, Rui Lages, Ernesto Portugal, João Vasco e Mário Silva. Já separados por alguns segundos, rodavam os seus adversários mais diretos, Duarte Guedes e Tino Pereira. Depois, novo fosso para o 8º classificado, à frente de um numeroso pelotão. Entre os dois primeiros desenhava-se a luta pela vitória. De Mário Silva queixavam-se os outros dois por alguns toques, embora reconhecessem que se tratava de toques involuntários. O final da reta da meta era o local privilegiado para as ultrapassagens. Aqui é Pedro Melbreiner que passa uma vez mais Rui Lages. A situação inversa aconteceu também, como é lógico, por diversas vezes. Uma corrida bem animada que infelizmente não foi vista por muito público, começou então a encaminhar-se para o seu final. E mais do que nunca, todos os olhos estavam agora postos nos primeiros 5 classificados. Pedro Melbreiner, vencedor da segunda prova do ano; Rui Lages, vencedor de 2 edições do Troféu Visa, o antecessor do Troféu AX; Ernesto Portugal, o piloto que não tem um programa completo para esta edição do troféu; João Vasco, outro dos potenciais favoritos em todas as corridas; e Mário Silva, também ele já vencedor de uma edição do Troféu Visa. Impaciente, Mário Silva tentava ali na subida a ultrapassagem a João Vasco, mas desistiu de imediato por ser manifestamente impossível que a manobra desse resultado. De regresso à reta da meta, a mesma situação de há pouco, agora vista ao contrário. Rui Lages assume o comando, ultrapassando Pedro Melbreiner. Luta acesa também nos pequenos grupos que se iam formando mais para trás. Tivemos aqui a oportunidade de ver na curva VIP vários pilotos a curvarem lado a lado, situação que não é muito comum neste ponto do autódromo. É precisamente neste mesmo local que passam agora os 5 primeiros. Mais adiante, na parabólica interior, Rui Lages e Melbreiner esboçam já uma tentativa de se distanciarem dos seus 3 perseguidores, fruto também, neste caso, de uma colaboração tacitamente assumida entre os 2 pilotos. Mais atrás seguiam sozinhos Duarte Guedes e Tino Pereira, e no 8º lugar iam-se revezando Manuel Melbreiner e João Antunes, tendo por perto Francisco Sandy Castro. Notáveis, sem dúvida, as recuperações de Manuel Melbreiner e Sandy Castro. Ali um momento de maior aflição, mas sem outras consequências que não sejam a perda, digamos, de um pouco de embalagem. Passamos agora para a zona dos S's: Lages, Breiner, Portugal, Vasco e Silva, depois Duarte Guedes e Tino Pereira. Mais atrás, o outro Breiner, Manuel Melbreiner, em luta com João Antunes e Francisco Sandy Castro. Enfim, uma das múltiplas batalhas de que são férteis as corridas do Troféu AX, dos primeiros aos últimos lugares. Agora sim, estamos já muito perto do final da corrida. Repare-se como Pedro Melbreiner vai empurrar Rui Lages no final da reta da meta e como o trio perseguidor passa já atrasado e desmembrado. Só agora surge Ernesto Portugal, depois João Vasco e, finalmente, Mário Silva. Final de corrida disputado ao sprint. Pedro Melbreiner sai do corner, ganha alguns metros, mas a vitória foge-lhe por uma diferença mínima. Nada mais, nada menos do que 18 centésimos de segundo. Terceiro posto para Ernesto Portugal, João Vasco foi 4º, Mário Silva ficou na 5ª posição. Vamos vê-lo a recuperar o seu spoiler dianteiro na zona da curva VIP. 6ª posição para Duarte Guedes, os lugares seguintes para Tino Pereira, Sandy Castro, Manuel Melbreiner e João Antunes. No pódio cabiam apenas os 3 primeiros, verdadeiros heróis de uma corrida disputadíssima. Das suas peripécias falaram-nos 2 dos seus principais protagonistas. Os 5 primeiros qualquer um de nós podia ganhar. É extremamente difícil uma corrida destas que se parte com 4 homens atrás de nós. Um deslize de condução, uma má travagem, a gente passa de primeiro para 5º com a meia das facilidades. Felizmente correu muito bem, os colegas são extremamente honestos, fizemos uma corrida tácita com o Pedro Melbreiner, quando me apercebi que tinha um carro talvez a andar ligeiramente mais, ou sei lá, com uns centésimos melhores, permiti que ele passasse para a frente, eu andei a empurrá-lo de maneira a distanciar-me do terceiro, para garantir um primeiro ou um segundo lugar. Felizmente ganhei, é bom para o campeonato, vamos continuar.
Uma corrida destas assim extremamente renhida e com grande tensão, o que é decisivo lá dentro? O sangue frio, repara que eu acabei a corrida do troféu Toyota antes, com 12 voltas e passado 10 minutos meti-me nesta. Já estava quente, talvez. Mas sucede que de facto é preciso uma determinação e muito cuidado, quer dizer, ou seja, pá, faz parte de nós estar a dizer isto, não é? É adjetivos que não são necessários. É preciso estar aqui e fazer. São anos consecutivos de provas e, portanto, obriga-nos a um calo natural que faz parte de qualquer desporto, qualquer atleta que se considera suficientemente razoável ou bom, faz isto. No princípio eu realmente arranquei bem, fiquei em segundo lugar, senti que podia facilmente passar o Pedro, não passei porque para não nos prejudicarmos, para ver se realmente conseguimos os dois fugir e garantir pelo menos o segundo lugar e no final discutir o primeiro. Não consegui isso, vi que não conseguimos descolar, tentei eu ir para a frente sozinho, não consegui também. Cheguei aqui na meta, fui passado logo a primeira vez que passei aqui em primeiro pelos dois, fiquei outra vez em terceiro, perdi 10 metros. E depois fiquei sozinho no terceiro lugar, ninguém atrás de mim, eles dois ajudavam-se aqui na meta, tinham que andar, eu não tinha, era muito difícil chegar ao primeiro. Como é que é? Esses pactos de apoio mútuo são combinados antes ou surgem naturalmente durante a corrida? Depende, às vezes pode ser combinado, neste caso foi, como eu e o Pedro sabíamos, estávamos lá à frente, nós combinamos por acaso que realmente estivéssemos nos primeiros lugares, não nos guerrearmos para ver se conseguimos puxar o ritmo e evitar que o grosso do pelotão chegasse a nós. Mas nem sempre dá, e neste caso eu realmente senti que no princípio estava mais rápido que ele, estava, no final já não estava, por isso eu resolvi para ver se conseguia imprimir o ritmo um bocadinho mais forte, ser eu a passar à frente e ser ele a puxar por mim, mas como se metiam lajes no meio, não deu para fazer isso. Essas ajudas às vezes também trazem situações complicadas. Houve assim alguma situação mais delicada durante a corrida? Não, tive uma situação delicada, o Mário Silva bateu-me com bastante força na traseira, não, foi só uma vez, pedi-me desculpa, não acredito que seja sido má fé. De resto correu tudo bem, além disso eu como fiz a maior parte da corrida sozinho, também não tive grandes guerras, digamos, diretas, por isso não houve realmente nada assim complicado. Portou-se toda a gente bem, é costume já, entre este pelotão na frente. Pedro Melbreiner, segundo classificado, realçou também o desportivismo de todos os pilotos que lutaram pela vitória e previu para as próximas provas despiques tão ou mais emocionantes do que os desta corrida. Recordemos o seu final, 18 centésimos de segundo apenas entre os dois primeiros classificados. Uma semana depois, na rampa da Falperra, Rui Lage obtinha nova vitória. Este é o primeiro troféu do